Bom dia! Entrando mais uma vez para estudarmos juntos e orarmos o Salmo. Glória a Deus, que a paz de Cristo reine no teu coração, na tua família, no teu lar, em nome do Senhor Jesus. Feliz terça-feira. Que a tua terça-feira seja de paz. Entrando mais uma vez para estudarmos. O Salmos hoje é o Salmo 32, que fala a felicidade de quem recebe o perdão. Amém, queridos? Salmos de Davi. Glória a Deus. Aqui no estudo diz que bem-aventurança do perdão é celebrada neste salmo de penitência e ação de graças. Salmos, o 6, o 2 e o 10, que fala aqui, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, Olha que coisa tremenda. O 2 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. O 10 diz, muito sofrimento terá de custir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia assistirá. Lindos salmos. Esse perdão não é concedido quando negamos nosso pecado, mas quando confessamos. Quando diz lá em Provérbios, aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, a Bíblia diz que esse pecado aqui, nesse perdão, não é concedido quando negamos o pecado, mas quando confessamos. O salmista usa duas palavras para descrever o pecado: iniquidade, distorção moral, perversão, pecado. Usa também três expressões para descrever a plenitude do perdão de Deus, que é levantar e renomear. Remover, é isso. Coberto, ele diz que não atribui, Esse perdão é concedido à pessoa que, mesmo tendo negado anteriormente seu pecado, acaba confessando com sinceridade a Deus. Amém? Glória a Deus. 32, 10, 11, esse Provérbios sapiencial apresenta dois caminhos: o caminho de tristeza para aqueles que persistem no pecado e o caminho da bênção para aqueles que confessam o pecado e creem no Senhor. Amém? Queridos, a consciência pesada é um fardo tão grande que é capaz de destruir a pessoa que tenha carregado. O sofrimento causado pela consciência pesada é matéria, de livros, canções. O peso de consciência da pessoa que reconhece seus crimes contra Deus pode levar ao desespero total. Esse problema é um assunto, tratado do primeiro ao último livro da Bíblia. Saulo, um homem que entendeu bem o peso do pecado, por causa da sua criação no judaísmo, expressou bem esse desespero. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Romanos 7, 24. Depois de cometer adultério com Betseba e arranjar a morte do marido dela, Davi sentiu o peso da consciência. Pior, ele sentiu o peso da condenação de Deus.
Davi não tinha condições de carregar o fardo, nem de se livrar dele. Ele achou o único alívio verdadeiro e demonstrou profunda gratidão. Quando Deus perdoou os seus crimes, esse perdão é o assunto do Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O versículo 1 e 2. O alívio se encontra no perdão. A linguagem encontrada aqui aparece em outros trechos na Bíblia e podemos compreender melhor a ideia quando consideramos os comentários dos autores do Novo Testamento. Pedro incentivou o amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Tiago foi mais específico quando ensinou os cristãos a corrigir os seus pecados, a corrigir os pecados dos irmãos. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte, a alma dele cobrirá a multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículo 20. O amor não passa a mão na cabeça do pecador. Ele se manifesta na correção que leva ao arrependimento. Um conceito apoiado claramente no ensinamento de Davi no Salmos 32. O pecado perdoado por Deus não será mais contabilizado contra o culpado. Que alívio, glória a Deus! Por isso é a felicidade, o título, de quem é perdoado. Davi continuou indo falando do seu sofrimento antes de confessar seus pecados ao Senhor. No verso 3 e 4, ele diz: quando ele tentou esconder seus erros, sentiu a mão pesada, do Senhor, perdeu todas as suas forças. Mas quando Davi encarou a realidade espiritual e confessou os seus pecados, recebeu perdão, no versículo 3 e 4. Olha o 3 e o 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha para você ver, como ele ali, ele diz que quando ele tentou esconder seus erros, sentiu a mão pesada do Senhor, perdeu todas as forças. Mas quando Davi encarou suas realidades, quando ele confessou ali de coração, aqui entrou um arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento é você realmente dar meia volta e ali se examinar e ver seus erros e confessar e abandonar. O título do Salmo mostra a sua intenção didática e o ensinamento de Davi está especialmente focado nos seus leitores a partir desse verso 6. Ele ensina os homens piedosos a fazer súplicas ao Senhor quando há tempo, porque Deus encontra refúgio e alívio. Os 6 e os 7. Olha o que diz os 6 e os 7. O 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse e confessei ao Senhor as minhas transgressões. O 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de te poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és meu esconderijo e me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Que glória, Bênção de Deus, através do arrependimento, da confissão. Glória a Deus. A intenção de Davi é instruir e dar conselho para guiar os homens no caminho que deve seguir. No verso 8, há porém um lado negativo nesse ensinamento. Nem todos valorizam a orientação espiritual de atores como Davi e nem procuram o objetivo eterno que os justos desejam. Pessoas que não obedecem por livre vontade, por causa do conselho sábios que recebem, são comparadas a animais teimosos.
No verso 9, Davi diz: não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios, cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Está lá no verso 9. É triste observar a resistência dos seres humanos aos ensinamentos divinos, até os dias de hoje, apesar de todas as informações acessíveis nos tempos atuais. Muitas pessoas recusam refletir sobre as consequências eternas dos seus atos e até tentam justificar seu comportamento por comparações aos instintos de animais. Um cavalo é controlado com cabresto e bridão, mas o homem deve se controlar pelas escolhas inteligentes. Davi encerra o salmo com um contraste entre os destinos dos dois grupos citados dos ímpios. Vão sofrer muito, mas os que confiam em Deus acharão misericórdia, motivo e muita alegria. Ele diz aqui, o 10, muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É interessante quando ele diz, né? A misericórdia o assistirá. É verdade. Porque Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá em Provérbios diz, né? Que aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia divina. Glória a Deus. Então, querido, Davi aqui encerra o salmo com contraste entre o destino dos dois grupos citados. Os ímpios vão sofrer muito, mas os que confiam em Deus acharão misericórdia, motivo de muita alegria. O autor desse salmo entendeu dois aspectos dos ensinamentos. Ele havia de ser abaixado no lamaçal do pecado, mas decidiu voltar ao arrependimento, a segurança da comunhão com Deus. Ele conheceu a bênção do perdão e ganhou o privilégio de andar novamente com Deus. Amém, queridos? Ele escreve no último versículo 32:11: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos aos justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. Então, Davi, quando ele confessou esse pecado, ele alcançou a misericórdia. Aqui você já vê a mudança aqui do escritor, já não está mais triste, não está mais abatido, né? Já não está mais com aquela doença no corpo, porque o pecado reflete até no corpo físico. Ele já está alegre, regozijando aí com as suas bênçãos. Então nós vamos orar estes salmos, unindo a minha fé com a sua fé. Amém, queridos? E vamos ser perdoados. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessei-te, ó Senhor, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, transbordar e muitas águas não atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Estreitei e sinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outras sortes não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos aos justos, exultai-vos todos que são retos de coração. Pai eterno, Pai amado, em nome do Senhor Jesus,
entrando aqui, Pai. Pecado tem nome. Perdoa os seguidores do pecado do falar, do agir, do pensar e do sentir. Toma a vida de cada um. Passa teu sangue do topo da cabeça, salar dos pés. Dê um abraço perdoador, Pai. Toque, Senhor, nos seguidores. Toque naquele que vai ouvir este vídeo. Para que eles entrem em arrependimento. Para que eles confessem os pecados e o abandonem. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confessam e deixam, precisamos abandonar. Pai eterno, Espírito Santo de Deus, o Senhor convence o pecador do pecado e do juízo. Leva aí, meu Deus, todos os pecadores ao arrependimento, para que o Senhor desate as bênçãos sobre eles, para que o Senhor venha restaurá-los. Oh, meu Pai, através da confissão de pecado, entra uma restauração, em nome do Senhor Jesus. Deus remove os pecados. Oh, Deus lava. O pecado nos deixa sujo. Oh, Senhor, espiritualmente, venha nos lavar com aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Lava-nos completamente, do topo da nossa cabeça, salar dos nossos pés, apagando todas as transgressões, colocando as vestes novas sobre nós, vestes de santidades, vestes de alegria. Remova as vestes de tristeza, coloque vestes de alegria. Nos absolve deste pecado, nos deixe livre em nome do Senhor Jesus. Alegria venha transbordar em nossas vidas. Aqueles que se encontram doentes pelo pecado e já foi para o corpo a consequência, em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa, vá curando, restitui a saúde deles, em nome do Senhor Jesus, restitui a saúde, meu Pai, em nome de Jesus, daquele que se arrepende, daquele que confessa seu pecado e deixa, em nome do Senhor Jesus. Receba o abraço, o perdão, entra nos lares, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, leva as famílias aí a conscientização de se arrepender dos seus pecados, de confessar os seus pecados, de abandonar os seus pecados, para que possam receber esta alegria, para que possam receber, meu Pai, ali uma nova história, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Deus, restitui a saúde, a vida financeira, a área espiritual, a conjugal e a familiar, em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor dê um abraço perdoador, aquele abraço que nos restaura, aquele abraço que nos cura, aquele abraço que nos restitui, aquele abraço que nos enche de conforto e de perdão, em nome do Senhor Jesus. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Receba a alegria através do poder da confissão e do abandono do pecado. Em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos e deixe like. Deus os abençoe.